Eu nunca sei como começar. Eu nunca sei como começar. Mas, então, calma aí. Eu me sinto falso para começar. Silêncio, rapidinho. Não, eu me sinto falso, quer dizer, eu me sinto... sempre tem um jeito de começar que já foi... começado. Então, quer dizer, foda-se, vale a edição que invente um começo. Aquele dia na nossa entrevista foi difícil começar também, porque quando a gente viu já tinha começado. Não, mas isso, quer dizer, isso eu também faço, entendeu? Eu deixo rodando um pouco, exatamente a preparação. Mas, quer dizer, de certa maneira, me interessa insinuar um começo para a edição, quer dizer, ter uma certa, sabe, ter uma certa ascendência, ou deixar coisas que não tem como não botar, entende? Como não tem como não editar daquele jeito. Ontem a Lara estava me perguntando, o que é a Érica Palomino? Eu não soube responder, Érica. Quem perguntou? A Lara. Mas o que ela é? Porque aí eu disse, eu conceituei, entende? Eu falei que eu te flagrei fazendo umas coisas que eu não esperava. Bem, ela é jornalista, mas isso é muito pouco, né? Mas eu prefiro me definir assim, porque as pessoas complicam muito. Então eu prefiro ir para o que eu sou na essência, que é uma novidadeira. Religião. Católica, né? Tá. Né? Eu levei meu filho para fazer o exame de sangue, aí a mulher foi perguntar, fez o exame de sangue para fazer uma cirurgia pequena na boca. E, pra saber qual é o sangue dele, né? E aí a mulher falou, religião. Aí ele, não tenho. Mas eles estão dizendo isso agora, mas quer dizer... Eu sou mais cristã do que católica. Eu não gosto da igreja católica, então eu tenho um pouco de... Isso eu não falo. Isso eu não sou. Quer dizer, eu não me atreveria a perguntar quem você é, porque eu estou querendo saber quem sou eu há mais de meio século. Já não levantei sequer a pontinha desse véu negro. Você edita essa revista, né? Basicamente. Eu edito essa revista, eu tenho um site que leva o meu nome e... Agora tem um negócio que é... Tem um podcast engraçado no site. O site existe desde 2001 e aqui onde a gente está é onde eu tenho a redação do site, a redação da revista e é um quartel-general de onde a gente faz todas as nossas bagunças de mídia. E aqui eu crio produtos sempre com comunicação. A essência de tudo é comunicação, desde campanhas de publicidade até criar projetos, curadorias, consultorias. Então aqui cristaliza tudo e na parte da frente, que é o que a gente chama de galeria, a gente faz eventos e performances, sempre de um jeito não... Aquele espaço enorme que tem ali, que tem um corredorzinho, umas árvores. A gente chama de galeria e lá a gente faz esses eventos e performances sempre relacionados a essas áreas de moda, música, arte, comportamento, mas sempre de um jeito não convencional. E aqui eu quero que seja um núcleo aglutinador de talentos e criatividades, um lugar onde as pessoas possam vir e conversar e uma pessoa instigar a outra, como você falou. Porque eu acho que a minha geração vem de um ambiente de clube noturno, de música alta, então as pessoas conversaram um pouco, então elas produziram um pouco culturalmente. Essa coisa... Um dia eu estava pensando assim, o cara estava afônico, estou afônico, por que está afônico? Porque eu cantei uma gatinha ontem. Teve que gritar para chegar na mulher. Você sabe que aquela polêmica, se deve usar microfone ou não no palco, em teatro... No teatro de comédia comum, normal. Tem que usar agora porque está todo mundo ficando surdo. Sabe, a sensibilidade auditiva de toda a população está caindo. Por causa do excesso de decibéis o tempo todo, é um bombardeio. Não adianta ficar tentando tomar conta, regular. O cara para e bota aquela troça, bota para fuder e... Né? Ok. Estou falando mais do que ela. Fala mais sobre você, quer dizer, você tem uma trajetória. Você está linda como nunca foi. Mas você tem uma trajetória, você tem uma historinha. Eu estava pensando que esse ano eu vou fazer 20 anos já de jornalismo. Passaram muito rápido. Quer dizer, que você tem emprego de jornalista, que você ganha para
ganha dinheiro para trabalhar como jornalista. O primeiro trabalho foi na Folha, Era papel e tinta. papel e tinta, Pestape, toda aquela telex, a gente pegava as coisas, era bem retranca no papel, era bem romântico, assim. E era 1988, e eu tive a oportunidade de aprender tudo nesse meu primeiro emprego. Então eu entrei, eu fiz um teste, eu não tinha me formado, eu tinha parado a faculdade em menos de 3 meses de faculdade, que eu não estava aprendendo nada na faculdade de jornalismo. Faculdade de letras eu tranquei no primeiro dia porque eu não gostei da PUC daqui de São Paulo. E eu já tinha 2 filhos, mas eu tinha muita vontade de trabalhar com a palavra, Lucas e Pedro. E aí saiu um anúncio para trabalhar na secretaria gráfica da Folha. Eu era leitora da Folha, eu não sabia o que era secretaria gráfica, mas é o último cara que vê o jornal antes dele começar a rodar. Então ele vai ver se os títulos estão estourando, se as legendas estão no lugar, se a foto está certa, se está tudo bem na padronização, se não tem nenhum pastel no título. Mas eu não sabia. Os outros anúncios que saíam publicados no jornal pediam pós-graduação nisso, naquilo, milhões de cursos, e eu não tinha nada disso. Então eu falava, bom, não sei com quem que eu vou trabalhar. Esse anúncio, a única coisa que pedia era o domínio do português. Eu falei, opa, isso eu tenho. Porque eu sempre li muito, sempre gostei muito de ler poesia, escrever e como filha única eu sempre tive essa oportunidade de me dedicar à leitura e eu gostava de ler gramática quando criança, então eu tinha o português. E aí eu fiz esse teste para a secretaria gráfica, não passei porque eu realmente não sabia o que era. Então o teste era um título que saía para fora do papel, eu achava tudo ótimo, eu só ficava revisando o nononô que tinha no texto. Aí eles me ligaram em casa falando, olha, você não passou, mas a gente gostou de você, quando tiver uma vaga na Ilustrada ou no Caderno Cidades, que é o cotidiano de hoje, a gente te chama. Passou um mês, eles me chamaram, eu fiz uma outra entrevista, entrei na Ilustrada e nunca mais saí, sempre fiquei no jornalismo cultural. Érica, a tendência do jornalismo é acabar mesmo, porque cada pessoa pode ser um jornalista atualmente, porque tem os blogs pessoais subjetivos. Ser jornalista atualmente não é mais um privilégio, é um direito de qualquer cidadão. Todo mundo tem uma voz hoje. Acho que a internet democratizou não só a informação, mas a comunicação e a expressão. Mas você percebeu isso antes, porque hoje você é uma espécie de entidade. Quando a Lara falou assim, mas o que é a Érica Palomino, não dá para saber direito, mas aos poucos a gente vai descobrindo, porque você está presente em várias áreas da comunicação. Eles têm uma palavra muito bonita hoje, que é várias plataformas. Plataforma, né? Eu penso num salto bem alto. É. Eu tenho várias plataformas. E tem tábua oscilante também, se falar em salto, né? Isso pode ser salto ornamental, tem a plataforma e tem a tábua oscilante. Eu preferi sempre a tábua oscilante. Eu sempre detestei a plataforma. Eu fiz salto ornamental e eu gostava da tábua oscilante pequena, da grande, mas a plataforma eu nunca gostei porque quando cai na água dói a cabeça, porque tem que botar as mãos. Meu pai fez salto ornamental também, na Finlândia. Na Finlândia. Ele saltava da plataforma de 10 metros. Não, e cai na água gelada. Né? Ele ficou meio surdo por causa disso. Ele é um dos que ajuda a aumentar o nosso número de problemas de audição. Que nos obriga a falar mais alto. Então, quer dizer, o que eu quis te dizer quando você estava dando o currículo, você não está pedindo emprego, né? Não. Hoje você é uma empregadora. Mas o que eu observo em ti, quer dizer, já que você está sendo enigmática, o que eu observo em ti é que você está sempre armando alguma coisa para o futuro. Por exemplo, eu fiquei sabendo pelo Zarif ontem que você ia editar mais um número da revista. É que chama, né? Que chave. Chave. E você me disse que são mais 2 por ano, né? Porque eram 4 por ano, agora vão ser 6. Desse tamanho, com esse formato, tudo? Com esse conteúdo todo? E eu acabei tentando enxugar o número de cadernos, ou seja, diminuir o número de páginas, mas eu não consigo chegar na hora, eu quero falar mais e peço para aumentar e quero mais espaço e eu fico até o último minuto brigando por mais espaço.
Porque as coisas vão acontecendo, a revista começa de um jeito e ela vai organicamente, mediunicamente, como eu digo, se transformando em outra coisa. Essa edição era para ser uma edição solar, era uma edição de alto verão. Eu falei, vamos fazer todo claro, tudo ensolarado, tudo aberto. E ela terminou fechada no lixo, toda escura, preta. Então, ela vai ganhando... É como se ela tivesse vida própria. É impressionante. Mas eu acho que tudo tem... Acho que tudo que é criativo, todo o processo criativo. Acho que, em geral, as outras revistas, elas têm policies e são um pouco mais engessadas, né? Até porque são traduções ou versões brasileiras de títulos internacionais. A gente não, então a gente tem essa liberdade de... Os fotógrafos chegam para mim e falam, quantas páginas vai ter a matéria? Eu falo, não sei. quantas derem? Vamos ver quantas páginas a matéria absorve, né? Exatamente. Quanto render. Então a gente não fecha o espelho, a gente vai jogando ali no papel e é sempre meio sanfona e na hora essa mágica do jornalismo as coisas ganham o tamanho que elas merecem. Mas esse jeito de fazer é subjetivo. Muito. Por mais objetivo, por mais que você atribua à obra um eu, é um jeito muito pessoal teu de fazer as coisas. Muito, Tanto que ela começa com, a gente fala que é um guarda-chuva de valores emocionais, que são coisas que eu venho pensando e sentindo, então a pauta segue um pouco isso. Então por isso ela é imprevisível, né? Porque ela traz o que eu estou sentindo e reagindo, porque eu fico numa posição muito privilegiada, numa encruzilhada de várias áreas, de vários setores e de diferentes pessoas e lugares e cidades. Então a revista é a minha reação a isso, é a minha resposta ao que eu estou sentindo. Então eu não gosto dessa palavra, mas eu acabo servindo de antena para as coisas que estão acontecendo. Eu não gosto do antenado, mas eu acho que a gente aqui serve de antena para um monte de coisas e de para-raio de maluco também. Sim, mas esse negócio de palavra é o seguinte também, né? As palavras se desmoralizam e se a gente fala de novo, elas voltam a existir. São salvas. O que eu mais gosto da revista é que ela dá oportunidade para pessoas trabalharem com liberdade e criatividade. Porque os fotógrafos, os maquiadores, os stylists, as pessoas que trabalham, eles estão muito acostumados a atender briefings muito fechados, layouts específicos, referências, né? Muito tempo a mídia de moda no Brasil trabalhou com revistas importadas abertas e os fotógrafos e os profissionais aqui tinham que reproduzir aquilo que já tinha sido publicado. Então o que eu faço? Eu crio o tema, chamo as pessoas que têm a ver com aquele universo, eu jogo todo mundo no set e dou alguns passos para trás e deixo todo mundo trabalhar. Então é aí que eu fico muito emocionada. Para mim a grande história é essa. Eu não sou o tipo de pessoa que fica olhando na lente do fotógrafo, vendo como tá o enquadramento. Esse trabalho é dele, eu não sei fazer, eu não sou fotógrafo. Eu gosto de armar o circo e deixar pegar fogo. Deixar ele pegar fogo. Esse negócio de moda, né? Tá, evidentemente, big business. Teve agora a London Fashion Week, que tem a Rio Fashion Week, no Rio não chama Fashion Week. Rio e São Paulo Fashion Week. São Paulo Fashion Week, e que tem uma certa equivalência. Tem uma certa equivalência em termos de representação, né? Ou seja, o circo funciona ali na estrutura do mesmo jeito, mas o São Paulo Fashion Week é mais profissional e mais amplificado, digamos assim. Você fala aqui do Rio ou que Londres? Olha, Londres é muito menor do que o Fashion Rio, por exemplo, mas por conta da situação global de Londres, ela acaba tendo mais voz. E também porque Londres é considerado um celeiro para que novos talentos possam emergir e aí atender o mercado e sair de lá e criar. Mas eu falo que Londres é um pouco como Belo Horizonte, né, que gosta muito de fazer barulho e falar, a gente está aqui. Quando é moderno, é muito moderno. Quando é careta tradicional, é muito tradicional.
uma criação brasileira, respeitável. Já tem, até porque há 10 anos... Estou perguntando. Não existe, porque o calendário de desfiles, que não existia há 10 anos, colocou, digamos assim, São Paulo no mapa e o Rio no mapa. A partir de 2000, 2001, começou a vir a imprensa internacional. E os jornalistas, os críticos de moda daqui, passaram a ser mais exigentes em relação ao que seja 100% copiado. O que não quer dizer que as pessoas não copiem mais, mas é que ele não deve ser mostrado. Que haja uma interpenetração. E aí o que acontece? Agora, oficialmente, dentro do calendário, os brasileiros desfilam antes. Então, esse London Fashion Week e na New York Fashion Week que acabou de acontecer, é a mesma estação inverno 2009 que se desfilou aqui no Brasil em janeiro. Claro que com estações trocadas. Outra coisa que mudou é que com a maluquice do clima no mundo, também tem. As estações estão se empastelando e tem uma coisa que eles chamam agora de Cruise Collection, que são as coleções de intermediários, o que para a gente é meia estação. Né? Então agora, e com a internet, todo mundo está vendo tudo. Então, esse tipo de prática que aconteceu muito nos anos 80 e no início dos 90, que eram os estilistas comprando roupas, por exemplo, eles compravam roupas de marcas como De Garçon, Helmut Lang, eles colocavam na mesa de corte, abriam essas peças e reproduziam e viam as técnicas de costura. Na verdade não, camada de sacoleiro. Na indústria de sapato, isso ainda acontece muito. Não, mas parece que a indústria de sapato brasileira sempre teve uma certa altivez, digamos assim. Eu não falo isso porque eu sou gaúcho, porque é no Hamburgo. Né? Não, agora é que está tendo um pouco mais de design de sapato. Mesmo. Design. Mas na minha interpretação tem um fenômeno que está acontecendo agora que eu estou defendendo até na próxima edição da minha revista, que é esse conceito da autoria acabou, porque as ideias... Isso em todas as áreas da criação humana. Exatamente. Por exemplo, o direito autoral não existe mais. Não existe mais. Não existe mais, de fato. Ainda tem gente que briga porque quer receber os seus direitos, mas não tem mais. Não tem mais como. Puxa o que tu quiser. Exatamente. Então, isso com a internet, com a difusão da informação, isso acontece na fotografia, na arte, na moda, na música, em qualquer manifestação de criação. É muito difícil você identificar e falar assim, não, isso aqui fui eu que fiz, ou isso aqui foi feito por não sei quem. Mas eu diria, Érica, que que a atmosfera da criação ficou menos rarefeita. Então, o que restou foi o business. Saber mexer com isso. Então, tem a moda... Não há dúvida nenhuma. Eu observo isso. É coisa de mulherzinha, coisa de viado. Não. É coisa que rola grana. Né? E agora o que está acontecendo no Brasil? Estão entrando alguns grupos do mercado financeiro, investidores de fora da moda, que não são nem um pouco esse estereótipo que se faz de quem trabalha com moda, de futilidade ou de qualquer coisa assim. Eles estão entrando com gestão de negócio, estão entrando com grana pesada e estão profissionalizando, vão começar a colocar em empresas essencialmente familiares, de administração familiar, um olhar de business e de querer resultado também. Então, eles estão injetando grana, estão injetando... dinheiro bom, dinheiro limpo, técnica de administração de empresa e de gerenciamento de negócio. Eu acho que isso vai ser extremamente benéfico para a moda como um todo, porque essas marcas vão investir no marketing, na administração e também em mídia. Então, as revistas, a gente do outro lado vai se beneficiar também, porque eles vão anunciar mais, eles vão estar mais presentes, porque não se faz moda hoje mais. Vai melhorar o papel, a qualidade gráfica. Porque todo mundo vai ter mais dinheiro para trabalhar e isso também vai chegar no consumidor, porque ele vai ter um produto melhor, porque tem uma série de dificuldades da indústria de moda no mundo, que são entrega, organizar a produção. Isso aconteceu, por exemplo, com Helmut Lang, que é um estilista austríaco excepcional, que marcou a moda nos anos 90, marcou o mundo nos anos 90, que definiu o jeito como a gente se veste até hoje. A ideia desse cara, ele não conseguia gerenciar o próprio negócio para fazer chegar à produção o que as pessoas tinham, o que as grandes marcas tinham comprado dele no mundo inteiro na loja. Então ele foi perdendo progressivamente espaço nesse mercado até que ele vendeu a marca dele e saiu de cena.
Acontece muito isso. Recentemente, quem inventou essa figura do estilista aqui tem que entender de marketing, de PR, de publicidade e, ao mesmo tempo, de criar e de formar uma equipe também, foi o Tom Ford, quando ele entrou na Gucci. E mudou a história da moda. E a partir dali, junto com a Prada, Gucci e Prada, no início dos anos 90, lideraram essa mudança grande da moda. Então, nessa época que se formou o grupo Prada, o grupo Gucci e o grupo PPR e outras grandes empresas, chamou dos mega conglomerados, isso está acontecendo agora no Brasil, nesse início de tempo. Então, eu estou achando que pode dar uma chacoalhada que a gente vai começar a ver, talvez 2 anos, 5, 10 anos dá muito fruto, mas como a gente no Brasil é muito ansioso, eu acho que esses resultados vão aparecer já na próxima temporada. Nessa mesmo já apareceu, porque eles estavam com mais dinheiro, então algumas marcas fizeram alguns desfiles mirabolantes e puderam gastar mais com tecido. Eu estava falando também que as pessoas me perguntam se é possível ser fashion com pouco dinheiro. Fashion, sim. Chique. Porém, chique e elegante não, porque você precisa de um bom tecido, você precisa de uma boa seda. Fashion dá. Por isso que eles estão fazendo agora bolsas e sapatos cada vez mais difíceis de copiar no salto, na textura do couro, nas cores. A própria Vuitton inventou uma tela que tem 34 cores. Então, isso para ser copiado dá um trabalhinho a mais. Porque com a internet você vê desfiles em tempo real. Antes não, quando eu comecei, se você não tinha o convite, se você não tinha como entrar, você ficava sem ver, porque aquilo só ia chegar 3, 4 meses depois. Então era muito comum ter nas salas de desfile espiões com câmeras, com coisas, e esse processo era bastante controlado. A Melissa teve um caso na Grenda, eu acho. A Melissa é copiada em todo mundo. Lá de Farroupilha, mas teve um caso que chegou aos tribunais. Parece que foi um cara da própria fábrica que traiu, não sei o que, uma história assim, no começo da Grenda, lá em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Eles, colonização alemã, eles falam Farroupilha, eu sou de Farroupilha. E Érica Palomino, como fonte de criação, existe isso? Ah, não, você se mete em certas coisas, né? Você interfere, né? Eu falo, se mete nesse sentido. Interfere. E muda tendências. Você tem essa petulância? Eu tenho uma certa petulância, sim. Você falou em petulância, claro, né? Eu tenho uma certa cara de pau, uma teimosia em fazer as coisas e uma perseverança, uma persistência. Eu estou quase me apaixonando por você. Eu já fiz isso antes, você não vem não. Vamos deixar por aqui. Um beijo. Querida, foi ótimo. Adorei. Queria começar minhas manhãs sempre assim. Pode ser, pode combinar isso.